Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite venha reinar no coração de cada um de vocês nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a seguir. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs também essa parábola. Alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, pôs-se em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém? Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que somos cristãos, que somos evangélicos, pessoas que são desviadas, conhecem dessa parábola do fariseu e o publicano. Sabemos que as parábolas ela é narrada no livro de Mateus, Marcos e Lucas. E o livro de São João não tem parábolas. Ou seja, parábola é uma analogia, é uma ilustração. É algo que Jesus quer comparar, que servia naquele tempo e serve para os dias atuais, para nós falarmos como parábolas. E Jesus fala essa parábola. Aqueles que achavam demasiadamente justo, que queriam ser melhor do que os outros, que achavam que não pecavam, porque se acharam dignos de salvação. E Deus quis mostrar que a salvação, ela não é mérito nosso. A salvação, ela é mérito de Cristo. É dádiva, é presente de Cristo. Subiu ao templo 2 homens para orar. Um era publicano e o outro fariseu. E o fariseu orava consigo mesmo, dizendo: graças te dou, não sou como este homem, roubador, adúltero. Eu devolvo o dízimo de tudo quanto ganho. Eu jejuo 2 vezes por semana. E aquele fariseu queria justificar para que ele ia ser salvo pelas obras, mas a salvação ela não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8, não, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquele publicano, aquele fariseu, ele tinha obras, mas ele não ia ser salvo pelas obras dele. E aquele publicano não tinha nenhuma obra sequer. Era um pobre coitado, que reconheceu que precisava da graça de Deus. Ele reconheceu e batia no peito e disse: não sou digno nem de olhar para cima.
E aquele fariseu querendo se exaltar. E Jesus fala, aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Aquele publicano, comparando que tem pessoas nos dias de hoje, uma vez eu fui pregar para um rapaz, ele é viciado na bebida, e ele pegou e falou para mim assim, eu não sou digno nem de ser chamado filho de Deus. E eu era não convertido, não entendia. Mas na verdade nós não somos dignos de Jesus, porque a salvação, ela é mérito de Cristo. A salvação é pela graça. A salvação é de graça. A salvação é presente de Cristo, é pela fé. Se você acredita pela fé que você vai ser salvo, você vai ser salvo. Porque a Bíblia nos fala sem fé. É impossível agradar a Deus. E se você acredita na sua salvação, você tem fé. E se você acredita na sua salvação, não que você seja igual aquele fariseu querendo justificar, mas em momento algum nós devemos justificar nossas obras para Deus e nem para nossos irmãos. Nós não devemos ficar falando, sou dizimista fiel, eu dou dízimo de tudo quanto possuo, eu dou cesta, eu ajudo o meu próximo. Não é dessa maneira, porque na verdade você já recebeu o seu galardão. E quando você ajuda uma pessoa de bom coração, quando você tem a ajuda, quando a sua mão direita faz a sua esquerda não fica sabendo, a sua mão, isso alegra a Deus, e ele vai estar lá em Lucas 14:14. Você será bem recompensado na ressurreição do justo. Você que vamos ser salvos, eu que sou salvo, que quando Jesus arrebatar a igreja, nós vamos ser recompensados na ressurreição do justo. E em Apocalipse, eis que venho sem demora, eis que darei o galardão a cada um segundo as suas obras. Você que ajuda uma pessoa necessitada, que você não se vanglorie, que você auxilia na igreja, você que prega, você que pastoreia, você que é um missionário, você que visita presídios, você que visita hospitais, leva a palavra, você que prega dentro dos ônibus, louva dentro dos ônibus, o seu galardão está garantido na ressurreição do justo. Não porque você vai ser salvo, porque você fez isso por causa das suas obras, não. A salvação não é pelas obras nossas. Porque se a salvação fosse por mérito nosso, Cristo ele não morreria na cruz do Calvário. Nós mesmos salvaríamos nós também. E a salvação, ela é mérito de Cristo. A salvação é presente de Deus. A salvação, 100% da salvação é mérito de Cristo. Nós não temos mérito nem de 1% da nossa salvação. Porque nós acreditamos na nossa salvação. A salvação é dádiva. A salvação é presente de Deus. Há um exemplo de uma pessoa que não tinha obras e foi salvo. Aquele ladrão da cruz que estava à direita do Pai. Aquele que estava à esquerda disse, tu é verdadeiramente o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva ti e salva nós também. E aquele que estava à direita disse, nós que merecemos estar aqui, nós matamos, nós roubamos, nós prostituímos, fazemos coisas erradas, nós que merecemos o castigo. Ou seja, aquele ladrão, ele não estava se achando digno da salvação, aquele ladrão é direito.
e Jesus o salvou. E aquele ladrão fala: mestre, lembra-te de mim quando estiver no paraíso, no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão acredita que ele já estava ansioso para morrer, porque ele está do lado de Cristo. Acredito eu que aquele ladrão tinha ouvido as mensagens de Jesus, mas só que não, o outro companheiro não deixava. Ele ia até encontro de Jesus. Acredito eu que ele via a mensagem de Jesus, que Jesus era o caminho, que Jesus era a verdade, era a vida. E ele viu muitos sinais, ele viu alguns sinais que Jesus fez, porque ele acreditava que Jesus era o Cristo. E ele achava que ele merecia a punição. E ele merecia a punição mesmo. Mas Jesus, ele salvou aquele homem. E Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Aqui no versículo 13, o publicano, ousando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ser propício de mim, pecador. Ou seja, eu não sou digno, eu sou um homem pecador. E Jesus diz: quem desceu justificado? Quem desceu justificado foi o publicano. Porque aquele que se exalta é humilhado, e aquele que se humilha é exaltado. E Jesus exaltou aquele ladrão à direita da cruz e humilhou aquele que estava à esquerda. E nós íamos aprender essa parábola do fariseu e do publicano, que nós não vimos nos vangloriar dizendo: eu sou uma boa pessoa, eu ajudo o próximo, eu sou digno de ser salvo. Não é assim. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é mérito de Cristo. Então, se assim, Deus não salvaria aquelas pessoas, se a salvação não fosse pelas obras. Deus não salvaria aquelas pessoas que nunca aceitou Jesus, e Deus não salvaria no último momento. Aquelas pessoas, elas nunca teve obras, mas Jesus as salvou. E Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Jesus, ele quer fazer morada no teu coração. Assim como ele fez morada no coração daquele publicano, que o Senhor Jesus o exaltou. Assim como ele fez morada no coração daquele ladrão da cruz da direita. Jesus quer fazer morada no seu coração. Jesus quer te libertar, ele quer te salvar. Tá, essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração nesta noite, em nome de São Jesus.